Então eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o meu livro e ao final, prometo que não demoro mais do que meia hora para falar um pouquinho sobre o tema do livro, e ao final eu vou sortear alguns exemplares de outros livros, um do que está sendo lançado. Ah, tem mais 2? Então são 3 exemplares do Tutelas de Urgência, e eu trouxe mais 2 outros livros também de minha autoria para sortear para vocês, compensá-los um pouco pela tortura da palestra, tem que ser assim, né? Bom, o livro que eu estou lançando hoje chama-se Tutelas de Urgência, Individuais e Coletivas, e ele foi feito a partir das minhas pesquisas e do meu estudo no programa de doutorado da PUC de São Paulo. E por que a escolha do tema Tutelas de Urgência? Se nós pararmos para pensar, ou se nós perguntarmos a qualquer pessoa que esteja passando na rua nesse momento, quais são os principais problemas da justiça, tenho certeza que nós vamos ouvir 2 coisas. Inefetividade, ganha mas não leva, não acontece nada, não consigo realizar o meu direito, e demora. Quando acontece, demora muito, o processo é muito demorado. Essa talvez seja a principal crise do direito atual. E não só aqui no Brasil, né? Essa crise é vivenciada em maior ou menor medida também em outros países, né? A preocupação com a velocidade e com a efetividade da jurisdição é uma preocupação transnacional, que transborda os nossos limites territoriais, né? Sempre que a gente trata dessa questão, né, nós temos que levar em consideração basicamente 2 valores: segurança jurídica e velocidade da decisão. Aparentemente coisas antagônicas. Se eu decido muito rápido, não decido com o cuidado necessário a fim de dar segurança à minha decisão, né? Se eu decido muito devagar, toda a efetividade do direito se perde. Então é preciso que nós conciliemos velocidade com segurança jurídica, análise adequada do direito no tempo adequado também. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, nem tão rápido que não se dê para refletir, nem tão demorado que se retire totalmente a eficácia do direito. E quando nós falamos em sopesamento de valores, nós sempre caímos no que eu tenho chamado de dualismo pendular. É o paradigma do dualismo pendular. É um nome difícil para descrever uma situação bastante fácil de compreender. Nós sempre achamos que devemos proteger um dos polos da relação mais do que outro. Então, proteger o consumidor mais do que o fornecedor, o empregado mais do que o empregador, o réu mais do que o autor, o devedor mais do que o credor, e assim por diante. Sempre que nós temos uma relação dual, e as relações no processo individual, principalmente, são relações duais, e mesmo nas ações coletivas temos sempre 2 polos de interesse, a tendência é dizer, não, temos que prestigiar mais um polo do que o outro polo. E eu venho sustentando que, na verdade, nós temos que superar esse paradigma desse dualismo. Porque, na verdade, o que nós temos que prestigiar, o valor maior a ser atingido pelo aplicador do direito, é o valor efetividade do sistema de solução de conflitos. Então, na medida em que a superproteção de um dos polos, qualquer que seja ele, prejudicar a efetividade do instrumento de resolução de conflitos, isso deve ser abandonado, isso deve ser revisto. Então, se o comerciante não consegue cobrar a sua dívida através de uma ação judicial, tamanho empecilho legislativo que é colocado para que ele realize o seu direito em um prazo razoável, o resultado não vai ser a proteção de um dos polos da relação. O resultado vai ser o abandono pelo credor dessa forma de litígio, dessa forma de solução de conflitos. E ao invés dele recorrer à justiça para cobrar a sua dívida, ele vai recorrer a um serviço privado, a um cobrador, entre aspas, que vai utilizar de métodos muitas vezes abusivos, ilegais, sem respeito a qualquer tipo de direito do devedor para a realização dos direitos do credor. Então, aquela ideia de que essa proteção estaria a favor dos direitos do devedor, no meu exemplo,
na verdade, cai por terra, porque esta proteção, em última análise, vai resultar no total aviltamento dos seus direitos, na medida em que vai tornar absolutamente inviável o acesso à justiça para os credores. E isso vale para todos os ramos do direito, né? Eu estou usando esse exemplo da cobrança apenas porque é um exemplo que traduz de maneira mais clara essa ideia do dualismo pendular e da superação desse tipo de conflito. O que eu proponho no meu livro de diferente? Primeiro, eu trato das tutelas cautelares e da tutela antecipada como os instrumentos legais que nós temos ao nosso dispor para conferir efetividade e velocidade aos processos em geral, qualquer processo. A tutela cautelar e a tutela antecipada são instrumentos à disposição de qualquer processo para realizar de maneira mais rápida o direito de uma das partes, para preservar a efetividade de uma futura decisão judicial. Então, eu sempre digo, para que serve o processo de conhecimento? Porque, na verdade, nós temos 3 tipos de processo, 3 tipos de prestação jurisdicional. Processo de conhecimento, processo de execução e processo cautelar. Esse é o modelo do nosso código ainda em vigor. Para que serve o processo de conhecimento? Para declarar um direito, para fazer o acertamento de uma relação jurídica controvertida. Trocando em miúdos, o juiz vai dizer quem tem razão. Seja somente para dizer quem tem razão, se for uma pretensão meramente declaratória, seja para constituir ou desconstituir uma relação jurídica, seja para condenar o réu a fazer, a dar, coisa certa ou incerta, ou a pagar quantia em dinheiro. Mas, trocando em miúdos, o processo de conhecimento serve para isso. O juiz vai dizer quem tem razão. Muito bem. Dizendo o juiz quem tem razão e condenando o réu a pagar alguma coisa, por exemplo, ao autor, se o autor não cumpre, melhor dizendo, se o réu não cumpre voluntariamente o comando da decisão judicial, aí entra em cena a execução. Então, a execução não serve para fazer o acertamento de uma relação jurídica controvertida. Ao contrário, ela pressupõe que já exista um direito previamente declarado, num título judicial ou num título extrajudicial. E a função da execução é realizar na prática um direito já reconhecido num título, né? Então, temos já conhecimento, temos já a execução. E onde é que entra a tutela cautelar nessa história? Ela não serve nem para declarar ou reconhecer direitos ou para fazer acertamento de relação jurídica controvertida, nem tampouco para realizar na prática esse direito já reconhecido. A função cautelar se destina a garantir a eficácia e a utilidade de um futuro provimento jurisdicional, seja ele de conhecimento, seja ele de execução. Então, o juiz vai atuar cautelarmente para garantir que a sua decisão será útil e será eficaz. O juiz vai proteger a pretensão da parte, o direito da parte, do perigo do perecimento que pode acontecer em razão do curso de um processo. Então, um exemplo bem fácil da gente entender. Imagine que autor e réu estão disputando a propriedade de um carro. O autor vendeu o carro para o réu não pagou. O autor entra com uma ação contra o réu pedindo o carro de volta, pedindo a rescisão do contrato e tudo mais. Se durante o curso do processo o réu continua com o carro e vai desmontando o carro em pedaços e vendendo as partes separadamente, ao final do processo, se nada for feito, quando o juiz disser, parabéns autor, o carro é seu, você tem todo o direito, e ele vai dizer, que carro? Não existe mais carro, né? O meu direito pereceu durante o curso do processo, porque nada foi feito para preservar esse meu direito. E aí o autor pode virar para mim, por exemplo, e dizer, agora sabe o que o senhor faz com essa sentença? Então, para evitar esse tipo de situação, é que eu sustento que nós devemos ter uma postura diferente em relação às tutelas cautelares. E digo também que devemos ter uma postura diferente em relação à tutela antecipada. E aqui me permitam fazer uma breve diferenciação. O nosso Código de Processo Civil, tal qual ele está atualmente, divide as tutelas de urgência
em dois tipos, tutela cautelar e tutela antecipada. Sendo a tutela cautelar aquela tutela acessória em que o juiz vai apenas preservar o direito da parte até uma decisão final, protegendo esse direito dos riscos do perecimento, mas sem antecipar a parte a fruição daquele direito. Então, no exemplo do carro, o juiz vai tomar uma atitude para evitar o desmonte do carro, mas não vai entregar o carro ao autor. Então, vai tirar o carro do réu e colocar em mãos de um depositário, por exemplo, preservando o carro até o final, mas sem entregar o carro ao autor. E a tutela antecipada? A tutela antecipada também serve para essa finalidade de preservar, né, o direito do autor até a decisão final, mas de que forma ela preserva o direito do autor até a decisão final? Antecipando ao autor o próprio objeto de sua pretensão. Então, como é que seria a tutela antecipada nesse exemplo do carro? O juiz tiraria o carro do réu, evitando que o carro seja desmontado, entregando o carro ao autor, que ficará com o carro provisoriamente até o final do processo. Só que essa divisão trazida pelo Código é uma divisão não muito adequada, porque, embora a tutela cautelar seja sempre uma tutela de urgência, porque ela é deferida para neutralizar o chamado periculum in mora, o perigo que a demora do processo pode causar ao direito do autor, a tutela antecipada nem sempre é uma tutela de urgência. Ela será, como nesse exemplo que eu dei, quando deferida para neutralizar o periculum in mora. Mas existem outras situações de tutela antecipada em que não se trata de periculum in mora. O juiz, por exemplo, poderá antecipar a tutela, segundo o artigo 273, quando parte do pedido ou quando um dos pedidos cumulados se tornar incontroverso. Então, por exemplo, o autor diz que o réu deve 100 mil. O réu, na contestação, diz, não, eu devo 60 mil só. Né? 40 mil eu já paguei. Ótimo. Não existe dúvida de que 60 mil ele deve, porque o autor diz que ele deve 100 e ele reconhece 60, então 60 é incontroverso. Diz a lei que o juiz pode, então, antecipar a tutela, determinar que o réu, então, pague esses 60 desde logo. E isso nada tem a ver com urgência. Dava para esperar até o final? Havia algum risco de perecimento? Não. O motivo da antecipação foi outro. Então, nós temos uma divisão atual que não atende exatamente à natureza desses institutos. Então, eu proponho no livro, e, aliás, é essa também a ideia do legislador reformista, porque o projeto de Código de Processo Civil que tramita no Congresso Nacional atualmente parte dessa premissa. Eu digo que nós devemos dividir as tutelas em tutelas de urgência e tutelas de evidência. O que é importante na definição não é a forma de neutralizar o periculum in mora, dando ao autor antes o seu direito ou não. O que importa nessa diferenciação é que ela neutraliza o periculum in mora. Se neutraliza o periculum in mora, seja antecipando, seja cautelarmente, é tutela de urgência. Se não neutraliza periculum in mora, a antecipação se dá por qualquer outro motivo, é tutela de evidência. Então, essa é a primeira colocação. Nós devemos dividir a questão de uma maneira diferente e entender a questão de uma maneira diferente do que o Código trata. E se fosse só isso, estava bom, porque o projeto já vem falando disso e vai fazer uma divisão mais adequada. Mas as divisões, como todos nós sabemos, elas não alteram a essência do Instituto. Elas são apenas uma forma de se estudar melhor e de se descrever melhor esses institutos. Né? O mais importante é que nós saibamos como instrumentalizar essas tutelas. De que maneira nós devemos usar essas tutelas. Normalmente, o que se vê nos tribunais, o que se vê no nosso dia a dia e na doutrina em geral, todo mundo afirma que o juiz ele poderia determinar de ofício uma tutela cautelar em situações excepcionalíssimas. E quais seriam essas situações excepcionalíssimas? Ora, o juiz ele vai deferir uma tutela de ofício cautelar se não houver tempo de ouvir a parte contrária, né? Ou, como é que eu poderia traduzir isso de uma maneira menos técnica para que todos pudessem entender?
ou se a oitiva prévia da parte contrária pudesse colocar em risco o cumprimento da medida. Ou seja, se eu aviso o réu que eu vou tomar aquela medida, evidentemente ele vai tomar alguma providência para neutralizar a minha medida. Então, imagine, num caso do doutor, uma busca e apreensão de menores. Se eu aviso o pai, olha, eu estou pensando aqui em deferir uma busca e apreensão da criança que está com você. Se a ideia dele é sumir com a criança, aí é que ele some mesmo. E quando eu deferir a medida, a criança não será localizada. Então, só nessas duas formas a doutrina diz que eu posso determinar de ofício uma medida e sem a oitiva da parte contrária. No meu livro eu sustento que não. Eu sustento que quando a lei diz que esta medida deve ser deferida em caráter excepcional, ela está querendo dizer que, normalmente, o juiz fica sabendo das coisas através da parte e que, portanto, normalmente ele vai deferir uma medida dessa a pedido da parte. Mas isso não quer dizer que ele não possa determinar de ofício se ele tiver conhecimento do risco antes da parte. Porque imaginem só essa situação. A doutrina diz, se a parte não pede porque não tinha conhecimento, ou se a parte não pede porque não havia tempo de pedir. Tá, então vamos fazer o raciocínio contrário. E se a parte tem conhecimento e não pede? O juiz vai ficar sentado de camarote assistindo o perecimento do direito? Lembrem-se, não se trata de garantir propriamente o direito da parte, mas imediatamente a função jurisdicional. Vamos romper o dualismo pendular e pensar no sistema. Quando eu determino uma medida de ofício, sem ouvir a parte contrária e sem pedido mesmo do autor, eu estou pensando na efetividade do instrumento, na efetividade do sistema. Não faria o menor sentido que, eu tendo conhecimento da situação de urgência, a parte também, e ela não pede, eu vou ficar lá esperando que o carro seja desmontado e vendido as peças, para ao final proferir uma sentença que não vale nada? Não faz o menor sentido. Então nós temos que mudar essa postura. É certo que eu não estou aqui pregando que o juiz deve sair por aí batendo as portas da pessoa e perguntando, você está precisando de alguma coisa? Olha, eu vou te dar uma tutela aí, segura aí. Não é assim. Mas no curso do processo, as situações podem surgir e o juiz não só pode, como deve determinar de ofício tutelas cautelares. É o que diz o artigo 797 do CPC. E a interpretação que nós devemos dar à excepcionalidade que o artigo 797 diz é essa interpretação mais ampla e não aquela interpretação menor que a doutrina normalmente propugna. E ainda que com a tutela cautelar, que é aquela que neutraliza sem dar ao autor o próprio objeto do seu direito, ainda a doutrina diz, tudo bem, em caráter excepcional essa pode. Mas quando a gente vai para a tutela antecipada, aí a doutrina em peso diz, não pode tutela antecipada de ofício. Não pode porque o artigo 273 diz lá, a pedido do autor o juiz poderá determinar tutela antecipada. Será mesmo? Pergunto, será que é da essência da tutela de urgência depender de pedido da parte? Já vimos que não. Já vimos que é da essência da tutela de urgência preservar a efetividade do sistema jurisdicional. Antes de preservar qualquer direito da parte, o juiz está preservando a eficiência do sistema jurisdicional, sob pena de cairmos no desuso da jurisdição e voltarmos à barbárie na realização dos nossos direitos. Então não é da essência da tutela antecipada ser deferida a pedido da parte. O artigo 273 colocou isso lá como uma opção legislativa. E será que essa opção legislativa vincula o juiz em todo e qualquer caso? Na minha opinião, não. Quando se tratar de tutela antecipada de urgência, ou seja, aquela tutela antecipada que se destina a neutralizar o periculum in mora, tirar o carro do autor, do réu, que está sendo desmontado e entregar para o autor, não há necessidade de pedido, porque aquilo é uma tutela de urgência, cuja essência é a preservação da utilidade do próprio sistema. Quando se tratar de uma tutela antecipada de evidência, aí sim, não se trata de preservar a utilidade do sistema, se trata de garantir ao autor a fruição mais rápida do seu direito.
Mas aí eu tenho que perguntar para ele ou ele tem que pedir. Né? Eu não vou entregar a ele antes da hora uma coisa que ele não quer. Até porque existem consequências para o caso de revogação posterior da tutela antecipada. Então nós temos que ver que tipo de tutela antecipada nós estamos falando. Se é uma tutela de urgência, é possível que o juiz conceda de ofício, e no livro eu trago toda a fundamentação, desde a Constituição até as normas infraconstitucionais, para justificar, né, essa minha posição. E mais, a tutela antecipada do artigo 273 é uma tutela antecipada do nosso sistema. Está certo que é a mais genérica, é a que se aplica àqueles casos onde não há uma disposição específica. Mas existem várias outras disposições de tutela antecipada em vários outros procedimentos. E aqueles que acham que a tutela antecipada não pode ser dada de ofício, para esses eu pergunto, lembra da ação de alimentos? A lei de alimentos, a ação especial de alimentos, diz lá que ao despachar a petição inicial, o juiz fixará os alimentos provisórios. De ofício, sem pedido. E o que são os alimentos provisórios? A antecipação do próprio direito pleiteado pela parte. É a tutela antecipada de ofício, prevista expressamente na lei. O que demonstra que não é da essência da tutela antecipada o pedido prévio do autor. E nos processos coletivos, que eu trato também no meu livro, com muito mais razão o juiz deve dar a tutela antecipada de ofício. Primeiro porque o microsistema do processo coletivo é diferente do sistema das ações individuais do CPC. Eu não aplico o 273 no processo coletivo. Eu aplico as disposições do Código de Defesa do Consumidor e da Lei de Ação Civil Pública. E em nenhum momento lá se fala em tutela a pedido do autor. E nem poderia, porque quando nós tratamos de direitos difusos e coletivos, nós não estamos tratando da violação ao direito de uma pessoa. Nós estamos tratando da violação do direito de um grupo numeroso de pessoas, ou mesmo de todas as pessoas. O que impõe ainda maior dever ao juiz de preservação da utilidade da sua sentença. Porque ao invés de passar vergonha com uma pessoa só, ele vai passar vergonha com milhares de pessoas que vão rir de uma sentença absolutamente inútil. Rir para não chorar, né? Porque são os maiores prejudicados. Então, o que eu digo no meu livro, basicamente, é que nós devemos mudar a nossa postura. O magistrado atual, o magistrado moderno, ele deve ser um magistrado muito mais proativo, menos reativo e muito mais proativo e comprometido com a finalidade do processo. Não se trata de fazer um papel meramente formal no processo, de ficar distribuindo a palavra para autor e réu e ao final proferir uma sentença e pronto, informa ao CNJ, não tenho processo em atraso, vou dormir tranquilo. Se trata de se vincular e de se comprometer com a solução do conflito. É para isso que nós estamos lá, né? Nós passamos num concurso e fomos selecionados e temos todo um sistema jurídico tão especial relativo à conduta, ao trabalho do magistrado, não é à toa. Né? Por que a Constituição garante a independência do magistrado? Por que a Constituição garante a inamovibilidade do magistrado, a irredutibilidade de vencimentos? Justamente para que ele tome atitudes corajosas. Justamente porque é ele que tem o dever, em última análise, de preservar as garantias e direitos individuais e sociais. Então, eu proponho que os magistrados de hoje tenham uma visão diferente do processo. Vejam o processo como um instrumento, como um meio para a realização do direito, e não como um instrumento meramente formal, onde nós devemos romper fase a fase até chegar a uma sentença, e sim como um instrumento efetivo de realização da justiça, utilizando todo esse arcabouço jurídico que nós já temos a nosso dispor, de maneira comprometida com a solução rápida e eficaz do processo. Né? Normalmente, em eventos como esse, os palestrantes costumam fazer citações de ilustres juristas, né, filósofos. Eu vou usar uma citação que eu acho que cabe muito bem dentro dessa lógica, mas uma citação um pouco diferente. Eu vou citar Conan o Bárbaro. Vocês assistiram Conan o Bárbaro? Foi talvez
o primeiro filme, né, de maior sucesso do Arnold Schwarzenegger. E para aqueles que assistiram o filme é antigo, né, o Arnold Schwarzenegger era novinho ainda, o Conan era um cimério e ele ficou o filme inteiro tentando descobrir qual era o segredo da espada. Porque, segundo a religião dele, quando ele morresse, para entrar no paraíso, ele precisaria responder qual era o segredo da espada. E ele o filme inteiro lutando e tentando descobrir qual é o segredo da espada, até que no final ele descobre. E sabe qual era o segredo da espada? Não há segredo da espada. O segredo está no braço de quem a empunha. Ou seja, não se trata da espada, e sim da forma como nós vamos utilizar a espada. Então não se trata do processo ou do direito, e sim como a forma como nós vamos lidar com esses instrumentos de maneira comprometida com a solução efetiva do conflito. Eu venho dizendo que atualmente o magistrado, o advogado, o aplicador do direito, que não tem comprometimento com a finalidade máxima do direito, que é a realização da justiça, não tem mais lugar no paraíso. Obrigado.